Olá, amigo do CMTO News. Estamos novamente no Centro de Mídias para levar até você mais um podcast, que é uma aula interdisciplinar entre História e Física. O tema hoje é sobre a Revolução Industrial, a segunda, e os seus impactos. Esteja conosco, se inscreva e até daqui a pouco. Estamos de volta. O convidado hoje é o professor Éder Guimarães, professor de Física do Colégio Militar do Tocantins. Meu colega de trabalho. Éder, cumprimente nosso público aí. Olá, César. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar participando desse projeto. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos apresentar aqui uma interdisciplinaridade, muita coisa enriquecedora para os nossos alunos aí. Muito bacana, já é a segunda vez que você está no CMTO News. Eu tenho certeza que teremos outras e outras vezes, né? Então é isso. Escolhemos, né, a segunda Revolução Industrial e seus impactos. Já adiantando, é um tema muito extenso, mas vamos tentar falar de forma objetiva para que o nosso público, apreciador do projeto, estudantes também, possam acompanhar. É recomendável você que se prepara para concursos e vestibulares, sempre esteja com caneta e papel na mão. Beleza? Então vamos lá. Escolhemos a segunda Revolução Industrial e seus impactos. E eu trouxe aqui alguns textos, né? E alguns textos eu coloquei aí, o público pode dar pausa depois e ler, mas eu vou trazer um contraponto também desses trechos que eu cortei. A Revolução Industrial, ela pode ser analisada de forma cultural, de forma econômica, né? Então, quando você vai, assim, lá desde a origem do homem, o homem sempre utilizou-se de técnicas para facilitar o seu dia a dia e para se relacionar com o meio, para busca de alimentos, para proteção, para guerra e etc. Temos o fogo, né? Temos a Revolução Agrícola, temos o sistema de irrigação que já na civilização mesopotâmica eles usavam. Só que não era esse contexto atual de produtos feitos em larga escala. Não era uma outra forma de economia, mas o público precisa entender, não precisa ter essa compreensão dessa linearidade, né? Como o homem, de acordo com seus contextos e necessidades, ele vai aperfeiçoando, aprimorando ou mesmo inventando ferramentas que vai facilitar a produção de alimentos, a forma de construir casas, de se fixar em um território e etc, né? Então, até basicamente na Idade Moderna, nós temos aí uma linha de produção mais lenta, né? Onde o papel principal era o artesão. Então o artesão ele fabricava uma ferramenta, uma mercadoria, vamos colocar assim, de uma forma mais lenta, né? Mas quando chega no período da Idade Moderna, ali basicamente do século XVII em diante, você começa a perceber uma aceleração do tempo, né? As técnicas foram de uma forma muito mais veloz, muito mais rápida, comparado com os períodos anteriores, que os pesquisadores chamam de revolução, né? Aquilo que muda a trajetória da coisa e modifica a forma de ver o mundo, a forma de calcular o tempo, a forma de produzir alimentos, etc. Temos a palavra Revolução Industrial. Mas antes de continuar, quer dar alguma palheta? Sim, eu queria dar uma contribuição aqui
E eu diria até que você falou parte daquilo que eu ia falar, mas isso não é ruim, isso é positivo, porque isso mostra realmente que mesmo sem ensaio, a gente está em ressonância de ideias aí. E mostra para o público que física e história se dialogam. Exatamente. Eu ia justamente falar isso, né? O cerne da Revolução Industrial, ele vai ser exatamente o fogo. Vamos aqui colocar entre aspas o fogo, porque daqui a pouco a gente vai mudar esse conceito de fogo. E se a gente for pegar, né, lá os primeiros homens, eles vão utilizar o fogo inicialmente para culinária. Né? Vão cozinhar, vão queimar, vão gerar ali o calor para poder se proteger do frio excessivo e mais. Passando um tempinho, a gente já começa a coletar na história os egípcios utilizando o fogo para outros processos. Eles já vão utilizar ali o fogo para poder queimar cerâmica, para poder utilizar na construção. Vão utilizar também um calor do fogo exatamente para fazer o processo de desidratação de algumas coisas. Avançando um pouquinho mais na história, a gente vai chegar exatamente quando o homem começa a dominar essa técnica de utilização do calor na metalurgia. Aí ele já vai pensar no processo de fusão de metais, derretimento de metais, produção de ferramentas, produção de armas. Né? Então a gente percebe que o calor ele foi evoluindo, o uso do calor ele foi evoluindo. Vamos usar por enquanto o termo uso do fogo. Né? O uso do fogo ele foi evoluindo. De repente já não era mais só para questão do frio, não era mais só para a questão dos alimentos. Eu já começo a perceber que eu posso queimar algum material, tornando ele mais rígido e utilizar numa construção. Posso formar uma ferramenta, então é uma evolução significativa. Até que nós chegamos nesse momento aí que você bem destacou, século XVII para frente. E eu faço aqui uma pequena introdução, porque o século XVII ele acaba sendo um século importante para nós dentro da física, porque é quando um cidadão chamado Robert Boyle ele vai começar a estudar o comportamento de gases, ele vai começar a perceber que temperaturas mais altas conseguem agitar as moléculas do gás, temperaturas mais baixas agitam menos as moléculas do gás, e ele é o cara que vai dar os primeiros passos na ideia de utilizar vapor, de utilizar gás para movimentar alguma coisa. Então, o século XVII ele é, sem dúvida nenhuma, o start de tudo isso. O século XVII em diante é chamado a primeira Revolução Industrial, que é o processo de transição da manufatura para a maquinofatura. Mas aí a segunda Revolução Industrial ela vai dar um outro salto um pouco mais na frente, né? A Revolução Industrial vai além da ideia de grande desenvolvimento dos mecanismos tecnológicos aplicados à produção. Na medida em que consolidou o capitalismo, aumentou de forma rapidíssima a produtividade do trabalho, originou novos comportamentos sociais, novas formas de acumulação de capital, novos modelos políticos e uma nova visão do mundo. E talvez o mais importante, contribuiu de maneira decisiva para dividir a imensa maioria das sociedades humanas em duas classes sociais opostas e antagônicas, burguesia capitalista e proletariado. Eu trouxe esse texto de propósito, porque predomina na Faculdade de Humanas essa visão dicotômica da sociedade, onde como se fossem dois times de futebol, né? Um lado uma burguesia capitalista que é atribuída a ela sempre ganância, sempre ambição, exploradora, e outro lado do explorado. Mas buscando outros pontos de vista, outras contribuições alternativas, vou sugerir para o nosso leitor aí a Escola Austríaca de Economia, que vai mostrar que até mesmo se você compra um celular, você é um empreendedor. Você está financiando a empresa que fabricou, né? O acúmulo de capital, fato. O texto em si ele não está todo errado, né? Tem alguns conceitos que partem de uma premissa dualista da sociedade, mas tem conceitos interessantes. Realmente, a Revolução Industrial ela criou uma nova forma, uma elite burguesa, uma nova classe econômica. Vamos colocar classe, porque a palavra classe também é complexa, né? Como se todo burguês tivesse unanimidade de objetivos, etc. E não é bem assim. Então, assim, eu espero que esteja claro. E, dito isso, partimos para as visões de mundo. Por exemplo,
A forma do homem calcular o tempo. Na Idade Média, tinha um pêndulo, né, da igreja. O camponês saía de manhã cedo, ia para a roça, ia cuidar da criação, plantar ou fabricar ferramentas, ferreiros, seja lá o que for. E a igreja, um tempo religioso, né, determinava ali a hora do almoço e tal. Mas, quando surge as indústrias, o trabalho mais disciplinado, hora de trabalho, precisa ter uma remodelação na forma de medir o tempo. Horas e minutos, hora de intervalo. No intervalo até hoje, nas nossas aulas são assim. Sim. Provavelmente Platão, quando ouvia Sócrates, não era assim, 50 minutos, agora veio outra disciplina. Né? Então, até hoje, nós somos fruto dessa sociedade industrial. Temos que também fazer referências, porque muito é falado do proletário. Vamos aqui. Antes da Revolução Industrial, era normal as pessoas, o cotidiano das pessoas era trabalhar no campo. Quem trabalha no campo, ele não tem hora de folga e férias, ele não dá esse luxo. Quem trabalha no campo, ele está ali refém do que a natureza determina. Exato. Né? A mortalidade infantil era maior. Então, muitos textos historiográficos dessa linhagem mais marxista vai colocar muita atenção nessa parte da criança que trabalhava a longas horas nas indústrias e um burguês lá só querendo lucro enquanto exploração do trabalho infantil. Só que não é explicado que na Inglaterra da época havia crianças livres e crianças pobres. Algumas crianças livres, de pais que tinham algumas condições, eles tinham a liberdade de escolha de levar o filho para trabalhar na fábrica ou não levar. E grande parte dos pais não queriam que os filhos fossem para lá, por conta do trabalho exaustivo. Já as crianças pobres, elas não tinham alternativa. Porque as crianças pobres, antes da lei dos pobres, que foi colocada na Inglaterra, sobrevivia à base da doação, da esmola. Quando o Estado criou a lei dos pobres, desobrigou o cidadão comum em colaborar com esmolas. Então essas crianças pobres iam para orfanatos, crianças que os pais morreram, por exemplo, órfãos, iam para orfanatos. E essas crianças, sim, trabalhavam de forma exaustiva. Havia exploração infantil? Havia. A minha crítica é que o texto ele não coloca de uma forma mais completa. É o que eu sinto nos livros didáticos também. Acredito que esse contexto da primeira Revolução Industrial é interessante, porque com a Revolução Industrial, além dessa explanação sobre as diferenças das crianças que tinham condições e as que não tinham, temos a questão da liberdade das mulheres que saíram da zona rural e migravam para as cidades para trabalhar nas indústrias. Muitas dessas mulheres, elas iam por espontânea vontade. Não eram de forma obrigada. Não era o burguês chegando lá, laço, e você vem trabalhar na indústria. Então, precisa mostrar para o público uma explicação com detalhes, né? Para as pessoas terem uma compreensão correta dos fatos. A Revolução Industrial teve abuso? Teve, mas a Revolução Industrial também, ela favoreceu uma série de produtos, mercadorias fabricadas, a vida cotidiana de homens e mulheres, em especial as mulheres. Falo isso que é um ponto delicado para alguma corrente, que sempre coloca o capitalismo como opressor e que temos que libertar do patriarcado capitalista, mas o fato que ferro de passar, energia elétrica, máquina de lavar. Mas não é só lugar de homem. Não, tudo bem, mas na época era um trabalho especificamente feminino. Hoje em dia a sociedade se permite essa alternância de casa de afazeres domésticos entre homens e mulheres. Mas lá no século XVII, XVIII, esses paradigmas eram bem definidos. Então preciso entender os paradigmas da época. Né? Então, ficou claro? Não, tranquilo. Então vamos lá.
A primeira Revolução Industrial, 1780, eu coloquei algumas datas aqui, mas elas podem variar para mais ou para menos. Sim, sim. Para o público entender, não foi assim, de manhã, assim, dia 3 de abril de 1780, o mundo amanheceu já com as indústrias. Não é assim um processo tão rápido, né? Durou quase 200 anos e revelou os motores a vapor inicialmente utilizados na produção de tecidos. A segunda Revolução Industrial iniciou 100 anos depois e ficou fortemente marcado pelo processo de linha de produção contínua. Antes de entrar nessa linha de produção contínua, é preciso destacar também que a Revolução Industrial ela reduziu o índice de mortalidade infantil. Ela, mesmo que ela não resolveu a questão da pobreza, o que há pessoas pobres, mas facilitou de uma forma significativa a vida dos pobres. A premissa marxista vai questionar porque a premissa deles é que o mundo tem que ser igualitário. E realmente a Revolução Industrial não entregou uma sociedade igualitária. Só que a premissa do lado liberal não é uma sociedade igualitária, é uma sociedade livre. E do lado liberal, que eles chamam de direita, é uma sociedade onde se visa combater a pobreza e não a desigualdade. Porque é melhor ser desigual nos Estados Unidos ou ser igual na Somália? Qual que você acha? Olha, Então, observe, né? Então, assim, é preferível ser desigual num país onde o pobre pode comprar um celular de linha, de primeira linha. Você conhece lá fora melhor do que eu. Tanto em off, você já até comentou comigo muitas coisas, que o pobre, em muitos países, tem um carro de classe média alta aqui. Então, o capitalismo favoreceu isso. Então, o capitalismo favoreceu, aumentou a produção de alimentos, a população mundial aumentou 7 vezes mais, a renda per capita da população mundial aumentou 10 vezes mais, o índice de mortalidade reduziu, melhoras no campo da medicina, no campo do transporte, no campo da medicina, já falei, né? Medicina, transporte, comunicação, estradas, ferrovias, carros, aviões e outros tantos objetos que nós temos em nossas residências, né? No nosso cotidiano. São fruto da Revolução Industrial. Cura de doenças que não existiam é fruto desse período. Vamos passar aqui. Aqui é uma imagem. Para falar das linhas de produção, nós destacamos aí, são várias, né? Tem o Taylorismo, o Toyotismo, o Fordismo e o Volvismo. Vou destacar aqui somente duas, basicamente, né? O Toyotismo e o Fordismo. E o Fordismo, porque o nosso tempo também é um pouco curto. E os outros modelos de produção já é fruto dessa mentalidade mais socialista, que visa humanizar. E em pontos específicos, foi até interessante, né? Teve suas contribuições positivas também, né? Em pontos específicos teve contribuições positivas. Mas aqui é uma imagem, né? Uma gravura, trabalhadores em linha de montagem de automóveis, em 1913, durante a Segunda Revolução Industrial. Pode passar. A Segunda Revolução Industrial, né? Começou por volta de 1870. Alguns historiadores vão colocar 1850, então para mais ou para menos. Mas a visibilidade de uma nova transformação só se deu nas primeiras décadas do século XX. Foi um movimento muito mais forte nos Estados Unidos do que nos europeus. Eu vou adiantar para não consumir o seu tempo. Não, fica à vontade, César. A primeira Revolução Industrial, o coração dela, a nascente dela foi na Inglaterra e se espalhou para o mundo. A segunda, ela teve origem mais nos Estados Unidos do que nos países europeus. O estudante ficar atento a esse detalhe. Pode passar. Uma das formas de produção é o Fordismo, que era uma linha de montagem, né? E essas é muito representado no filme de Charlie Chaplin, onde ele passava o dia todo. Ele ficava o dia todo apertando um parafuso, chegava em casa com cacoete, né? Já com gesto já automático.
O Ford entendeu que dessa forma, se cada operário fizesse o seu papel, ele teria uma produção melhor. Resumindo, o Fordismo ele é um processo, ele é um conjunto de técnicas e estratégias que favorece uma produção fabril, industrial, que visa criar muito estoque, porque cria em alta quantidade. Criar produção em larga escala. Larga escala. Com uma crise econômica, eles chamam crise do capitalismo, mas na verdade é o Estado que interfere no capitalismo e cria crise, né? É bom jogar esse contraponto, mas eu peço para o estudante sempre basear na historiografia do livro didático, porque ali na prova ele não tem que discutir, tem que acertar a questão. É modificado por toyotismo. O toyotismo é uma linha de produção onde não trabalha com estoques, trabalha com demandas, né? É um trabalho mais econômico para o empresário. Não tem desperdícios, né? Pode passar. O toyotismo. O toyotismo foi criado pelo Eiji Toyoda. Eu sou um toyotista, eu sou um coroleiro. Na verdade é isso aí. O toyotismo introduziu mudanças que permitiram produção adequada à demanda, redução dos estoques, diversificação dos produtos fabricados, automatização das etapas da produção, mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. Pode passar. Então aqui tem uma perguntinha rápida. Foi a partir dela que ele estabeleceu sua doutrina, né? Na verdade não é pergunta, eu só coloquei para resumir. Foi a partir dela, do Toyota, né, que ele estabeleceu sua doutrina, seguindo 3 princípios básicos. Intensificação permite dinamizar o tempo de produção. Economia tem em vista manter a produção equilibrada com seus estoques. Produtividade visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Para o estudante que está vendo a gente falar um pouco rápido, ele pode dar pausa e depois ler atentamente. Pode passar. Aí, eu sou Toyota. Aí, brincadeiras à parte, né? Henry Ford, que criou esse modo de produção, fordista, e o toyotista do japonês, Eiji Toyoda. Bacana? Pode passar. César, por curiosidade aí, você colocou Toyota, né? Por que ficou Toyota? Trocou o D pelo T? Eu sem conhecimento prévio, eu vou arriscar que talvez seja transliteração, né? Entendi. Pode ser. De repente pronúncia, né? Eu não sei como é que o D é o fonema D, né, da letra No D Japão, no Japão. Também eu não sei. Entendi. Então vamos aqui por conta do nosso tempo. A segunda revolução industrial ficou marcada por profundas mudanças na lógica industrial, como a acessão dos modelos tayloristas e fordistas. Portanto, ela iniciou letra A, automação da produção fabril, expansão da informática, utilização de fontes renováveis, globalização da economia e elevação do número de bancos. Gente, essa questão é fácil demais, né? Se nós estamos falando sobre a produção fabril, substituição do artesão pela máquina, a esteira, né, onde cada um faz a sua parte, a presença de máquinas na produção, não somente do ser humano, é a automação da produção fabril. Beleza? Pode passar. Já expliquei, pode passar. Essa questão é da Federal de Juiz de Fora. Conheço a universidade, já apresentei trabalho lá. O FMG. O FGF, né? Eu ia falar o FMG. É a Federal de Juiz de Fora. A partir do aparecimento da fábrica moderna, vinculada à utilização industrial da energia a vapor e à mecanização da produção de tecidos no século XVIII, a economia capitalista reconheceu diferentes saltos tecnológicos, frequentemente denominados revoluções industriais. Sobre essa questão, assinada a correta. Letra A. Em virtude da expansão imperialista, a Alemanha foi o epicentro da primeira revolução industrial. Eu acho que está errado. Para ganhar tempo, já vamos matar ela. Está errado, né? O epicentro é a Inglaterra e a segunda é Estados Unidos. Estados Unidos. Aprendi isso hoje, hein? Bacana. B. O desenvolvimento da eletricidade e da produção de aço foi o característico da segunda revolução industrial,
tendo conduzido ao declínio dos monopólios capitalistas, observe a pegadinha, ela começa correta. Realmente o aço, a eletricidade, elas são descobertas da segunda revolução industrial. Mas qual é o texto que nós estamos falando aqui? Criou-se a revolução, e a primeira e a segunda criou-se um grande monopólio, criou-se monopólios. O que você vê hoje? Empresas comprando empresas. Então a letra B, gente, está errada. Pode passar. Em geral, associados à segunda revolução industrial, desenvolveram-se o taylorismo e o fordismo a partir do controle rigoroso do ritmo de trabalho dentro das empresas, que se tornaram cada vez mais especializadas. Observe, atenção para essa questão. Letra D. A terceira revolução industrial, vinculada à utilização da microeletrônica e biotecnologia da informática, conduziu a uma expansão espetacular do emprego industrial. Provavelmente reduziu a mão de obra, né? Sim. Então, a letra C é a correta. Bacana? Pode passar. É isso. Século XIX, pós-1850, expansão, Europa, EUA e Japão, segunda revolução industrial, Europa, EUA, Japão, principalmente Estados Unidos. Estreita relação entre ciência e técnica, onde a ciência, na Idade Média, tinha a função do homem conhecer a verdade. Era uma visão mais contemplativa, a ciência. A ciência, na Idade Moderna, ela passa a ser instrumento econômico e político. Perfeito. E uma aplicabilidade maior. Aço, eletricidade e petróleo, que são os grandes elementos da revolução, da segunda revolução. Novas formas de indústrias e empresas. Capitalismo financeiro e monopolista. E a neocolonização da África e da Ásia. É isso, o contexto histórico. Eu passo a bola para o meu amigo Éder. Perfeito. Bem, gente, depois da abordagem que o professor César colocou para a gente vai falar agora um pouquinho do histórico científico, né? Falar um pouquinho do histórico físico, do histórico da engenharia da Revolução Industrial. Bem, eu quero começar, antes de olhar para esse slide aqui, eu quero começar exatamente dizendo para você. Naquele primeiro momento ali que o professor César classificou como primeira Revolução Industrial, tem um nome a se destacar, e eu tenho certeza que o aluno que está nos assistindo já ouviu o professor dele de física falando esse nome, que é o James Watt, né? O Watt. Alguns alunos até me perguntam, professor, eu falo Watt ou eu falo Watt? É um nome, é um termo técnico para medir a eletricidade, a né? Potência, né? Para medir a potência. E o aluno ele fica surpreso quando ele descobre que o Watt foi uma pessoa, né? Um escocês, o James Watt. Bem, o James Watt, nesse primeiro momento, nessa primeira revolução industrial, ele vai ter um papel preponderante. É o James Watt que vai fazer o estudo da máquina a vapor, com o objetivo de melhorar o aproveitamento de energia e o rendimento dessa máquina. Entenda, lembra que na apresentação eu falei sobre fogo e eu disse que em seguida nós iríamos trocar. Na realidade, quando você fala de fogo, você está falando de calor. O calor, hoje, ele é considerado uma forma de energia, mas nem sempre foi assim. Durante um certo tempo da história da ciência, o calor ele foi encarado como uma substância que passava de um ambiente para o outro, de um corpo para o outro. Então, já existiu essa teoria, né? A teoria de que o calor era uma substância. Mas vou chegar aí nesse ponto, retornando aqui, nesse primeiro momento da Revolução Industrial, a gente vai ter uma participação, se não me falha a memória, 1769, do James Watt, melhorando aí a máquina, o aproveitamento, a eficiência. Uma outra coisa que eu queria destacar para os nossos alunos é que eu vou ter uma sequência histórica pós James Watt. Eu vou ter ali em 1824, aí eu já estou praticamente na segunda Revolução Industrial, né? Como você bem colocou, alguns historiadores vagueiam ali entre 1850 e 1880, né? Eu acho que foi a 70, né? Vagueiam aí nesse intervalo, mas eu diria que do ponto de vista da física, da química, da engenharia, essa segunda revolução ela começa um pouquinho antes. Ela vai começar mais ou menos ali em 1824. Legal. Não, historicamente eu não estou ferindo a data, né? Eu estou dizendo para engenharia ou para física. Não, tranquilo. Que é a participação de um engenheiro francês chamado de Carnot.
Carnot. Né? O Carnot, que a gente fala Carnot, né? Você já deve ter visto seu professor escrevendo lá. O Carnot, ele vai fazer uma análise da máquina térmica que apresentava um rendimento muito baixo e ele vai tentar melhorar esse rendimento. Ele propõe um ciclo de funcionamento para a máquina. Esse ciclo de funcionamento vai ficar conhecido como ciclo de Carnot, 1824. Outro detalhe também que a gente destaca é que, posterior a Carnot, a gente vai ter a participação do Kelvin, né, do William. Você está revelando os códigos aí. Exatamente. William Thomson, né, o Lord Kelvin, depois ele vai se chamar Lord Kelvin, o candidato, né, o aluno candidato a uma vaga na universidade. Já deve ter ouvido falar da escala Kelvin, né, escala absoluta, não admite leitura negativa. O Kelvin, ele é um cara que vai dar uma contribuição fantástica para a Revolução Industrial. Ele é porque, assim, dentro do estudo da Revolução Industrial, sob o ponto de vista da física e da engenharia, a gente vai ter duas leis importantes. Uma lei, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. O Kelvin, vamos assim colocar, ele é o cara que vai dar o acabamento da segunda lei da termodinâmica. É o cara que vai conseguir mostrar para todo mundo que é impossível converter totalmente calor em trabalho. Que até então havia uma busca muito grande. Não, vamos tentar pegar todo o calor para converter em trabalho, vamos fazer a máquina funcionar com rendimento de 100%. E ele vai ser um cara que vai mostrar para a gente que não dá bem para fazer isso aí. Posteriormente ao Kelvin, mas muito próximo, né, do ponto de vista, eu acredito que até na mesma década, a gente vai ter a participação de um outro físico engenheiro chamado James Joule, o Joule, né, que a gente ouve o professor falar, o Joule, né, escreve Joule, pronuncia Joule, que é a unidade que você utiliza para medir o trabalho, medir a quantidade de energia. O Joule, ele vai ser exatamente o cara que vai conseguir botar fim naquele pensamento que o calor era uma substância. O Joule, ele vai fazer uma experiência chamada experimento de Joule, experiência de Joule. Depois o candidato pode pesquisar aí na internet. É uma experiência bem interessante. E ele vai conseguir provar que, na realidade, o calor não é uma substância. O calor, ele é uma energia, ele é uma forma de energia. O calor, ele é uma forma de energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Preferencialmente, o calor, ele sai do corpo mais quente para o corpo mais frio, podendo, não de maneira espontânea, mas de maneira forçada, fazer o caminho inverso. O calor, ele pode sair do ambiente mais frio para o ambiente mais quente. Então, a gente tem essa sequência, né? Eu vou retomar o pensamento com o aluno, com o nosso ouvinte, né? O visualizador do podcast. Eu tenho James Watt, na primeira Revolução Industrial. E aí, quando você chega nessa segunda fase, na segunda Revolução Industrial, repara que o número de pessoas que estão contribuindo, ele aumenta consideravelmente. Sim. Né? Eu já venho para o Carnot, eu já venho para o Kelvin, eu já venho para o Joule. Já tem uma gama de gente. Eu já tenho muita gente, porque, como você falou, acelerou o processo. Sim. E quando eu acelero o processo, eu conto com a participação de muito mais pessoas para desenvolver. E aí vem um cara chamado Clausius. O Clausius, ele vai, atenção, aluno, ele vai colocar na ciência um conceito que é o conceito de entropia. Já ouvi falar, já. Antropia. Não, a entropia. Entropia, né? Que, a grosso modo, seria a medida do grau de desordem de um sistema. Entropia não seria, assim, a tendência de qualquer ser ou objeto se deteriorar com o tempo? Sim, a medida da desordem. E ele vai, a partir da termodinâmica, lançar os conceitos de processo reversível e processo irreversível. Só uma observação, tive um podcast anterior sobre darwinismo social e darwinismo biológico, ali foi uma história de biologia, e não falei no podcast na época, na hora para ter mesmo fugido da mente, tem alguns teóricos que usam o conceito de entropia para rejeitar a teoria da evolução. Diz que tudo tem a tendência não de evoluir, mas sim de degradar. Degradar. Não, mas é bem colocado. Foi não. Só que a gente teria que fazer um podcast todo sobre entropia, porque
Se a gente for entrar agora nessa seara da entropia, só para você ter uma ideia, a gente vai entrar até no processo de formação do universo. A gente vai até entrar no Big Bang. Então é muito amplo, mas o Clausius ele vai dar essa contribuição, né, com o conceito de entropia. Agora, eu quero aproveitar para passar algumas informações aqui para o nosso aluno via slide, né, depois desse apanhado aí, para que todo mundo tenha um entendimento. E eu também gostaria de destacar uma coisa importante. A termodinâmica ela vai ter um papel preponderante porque a partir dela nós vamos utilizar conceitos, inclusive conceitos tanto teóricos quanto matemáticos, para outras áreas. Por exemplo, na termodinâmica a gente vai aparecer com o conceito de energia, na termodinâmica a gente vai aparecer com o conceito de calor, na termodinâmica vamos aparecer com o conceito de eficiência, rendimento, potência. E aí a eletricidade se vale disso. Eu quero calcular a eficiência de uma máquina de lavar, quero calcular a eficiência de um painel solar, Sim. Quero calcular a eficiência de um carro elétrico comparado com um carro com motor a combustão. Então a termodinâmica ela vai servir muitas áreas. Pode passar? Pode passar. Antes de você passar para essa página aí, quero que você me ajude a elucidar uma dúvida. Albert Einstein disse que tudo era energia, mas provavelmente ele consultou físicos anteriores, com certeza. Tem alguma ligação desses que você falou que não é uma substância, e sim uma energia, com o que o Einstein vai falar depois? Assim, dentro de uma linha de raciocínio, sim, né? Porque quando Mas Einstein... historicamente não tem como... Não. É porque assim, quando Einstein vai aparecer ali no cenário, né? A gente fala que o ano miraculoso da vida de Albert Einstein foi em 1905, ele já tem muito conceito formulado, né? O conceito de energia é um deles. E a gente percebe que esse conceito de energia ele vem sendo construído ao longo da primeira e da segunda revolução industrial. Bacana. Aqui a gente tem algumas coisinhas, né, que eu já falei, colocando que a termodinâmica ela vai revolucionar o campo da química, da física, da engenharia. Depois você pode dar uma pausinha para ler, mas foram coisas que eu já coloquei. Aqui a termodinâmica dando contribuições para o campo da eletricidade, para o campo das energias renováveis e tudo mais. Lembrando, né, da Agenda 2030 da ONU, a Agenda 2030 que fala sobre a questão da sustentabilidade. Sim. Então, hoje a gente está discutindo sustentabilidade exatamente porque a termodinâmica deu subsídio lá atrás. Então, apesar da gente estar falando, eu vi num dos seus slides, você colocando que 200 anos de Revolução Industrial, né? Sim. Apesar da gente estar falando de uma coisa que tem 2 séculos aí de história, mas a gente percebe que a termodinâmica ela é atual. Porque quando eu vou fazer essa discussão da sustentabilidade ambiental, quando eu vou fazer essa discussão de energias renováveis, eu só consigo fazer essa discussão hoje que lá atrás alguém sentou para estudar determinados conceitos. E aí que eu quero tocar o teu coração, estudante, porque olha só, às vezes quando o teu professor está fazendo alguma colocação lá, e de repente você ficou olhando e falou, o cara está me dando uma aula aqui do século XVII, o cara está me dando uma aula do século XVIII, eu já estou no século XXI, eu não preciso disso, eu preciso estar dominando os conceitos que são modernos. Só que deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa entender, por isso que a gente estuda história, né? Porque a gente precisa entender que tudo que a gente está utilizando hoje tem uma origem. Tem um processo. Tem um processo, foi um processo. processo. Não caiu assim do céu. Assim. Exato, exatamente. Pode passar? Aqui a segunda lei da termodinâmica, né, que eu citei que um dos caras que vai dar uma contribuição é o Kelvin, né, onde ele coloca que é impossível a gente transformar todo o calor em trabalho. O calor ele é compreendido como uma energia desorganizada e o trabalho ele é compreendido como uma energia organizada. E do ponto de vista estatístico é impossível você pegar tudo que está desorganizado e organizar. Por quê? Porque a desordem é a forma mais estável de um sistema. Que interessante. Porque quanto mais desorganizado, agora a gente vai pirar, quanto mais desorganizado, menos coisa organizada eu tenho para desorganizar. Entenda, tudo que está organizado está instável. Instável, porque tudo que está organizado, a qualquer momento pode se desorganizar.
E o que já está E o desorganizado. que está desorganizado está estável, porque já está Então desorganizado. quer dizer que a pessoa, a pessoa comum lá que não teve pouco grau de instrução, falar brincando, pior do que tá no fica, ele tá certo. Ele está certo. E eu até brinco em sala de aula, quando a gente dá essa aula de entropia, eu até brinco com o aluno que eu digo assim, ó, pessoal, quanto mais desorganizado o quarto tiver, melhor. Porque tem menos coisa para desorganizar, Cara, ele está estável. Você acabou de acabar com o trabalho dos pais, cara. Todo dia eu falo pro meu filho, ó, paz, arruma teu quarto. Aí eu vou dizer, não, pai, esse é o estado mais estável de um sistema quando está desorganizado. Mas ele vai ter que arrumar o quarto porque ele não aprendeu essa linguagem filosófica. Se ele souber argumentar, tudo bem. Não, é brincadeira, a gente precisa organizar assim. Esse é do ponto de vista científico, tá? Então, aqui eu estou dizendo para você que é muito difícil a gente converter todo o calor Pra quebrar o em gelo. trabalho, né? Todo o calor em trabalho, porque o calor ele é uma forma desorganizada de energia e estável. O trabalho é uma forma organizada e instável. Então, é difícil você pegar o que está estável e transformar em instável. É mais fácil o que está estável virar instável. É o mais importante você sempre, se hoje não tiver tempo, mas nas suas aulas mesmo, você pontuar isso muitas vezes. Porque, ó, organizado, naturalmente a tua mente vai ligar pro estável. Se for colocar Exato. as duas palavrinhas, ligue os pontos, a pessoa vai ligar. A pessoa vai ligar. Não, organizado a instabilidade. O desorganizado a estabilidade. Exato. Repita isso aqui 10 vezes para você memorizar. É, isso aí na física é importante. Pode Na passar. física, viu? Mas em física. casa, arrume seu quarto. Aqui, César, a gente tem a questão das máquinas térmicas, né? Que são... Primeiro, as máquinas térmicas elas foram constituídas ali pelas máquinas a vapor. Em seguida, a gente vai ter os motores a combustão. Né? Aí a gente já está falando ali praticamente do século XX. A questão das turbinas. Então, a máquina térmica, para que todos possam ter o entendimento, ela nada mais é do que um dispositivo que transforma calor em trabalho. Máquina térmica é um dispositivo que transforma calor em trabalho. Pensa no motor do carro. Né? Então, você coloca o combustível ali no posto de gasolina, esse combustível vai lá para a câmara de combustão, ele é queimado, aí surge o calor. Esse calor ele vai movimentar um sistema de pistão, Sim, já. né? E a partir daí você tem um trabalho. Então, máquina térmica é um dispositivo que converte calor em trabalho. Só que é importante ressaltar que essa conversão ela é baixa. Né? Então, a gente tem uma conversão ali que mais ou menos fica trabalhando entre 30% e 40% só. Só que o anti-watt, né? Como é que é o nome do cara lá, do calor lá do carro? James Watt, não, o do calor é o Joule, né? Não, o do O primeiro aperfeiçoamento foi o Watt. Watt. Esse Watt que nós falamos, Watt de potência. Sim, sim. A fonte de calor ali era o carvão mineral. Sim, perfeito. E na segunda revolução é o petróleo. Exato, porque a Só química ela vai dar uma contribuição importante aí, né? Faltou um química aqui, né? Faltou um de química, porque E de geografia para falar do... Exatamente, porque a química ela vai pegar exatamente esse petróleo e ela vai apresentar as derivações. Então você vai formar ali o óleo diesel, você vai formar o gás, você vai formar a gasolina, enfim, né? Essas derivações. Tranquilo. E a gente percebe que quando há a detonação do combustível, as moléculas elas liberam grande quantidade de energia na forma de calor, né? Pode passar? Aqui a representação, fluxograma, pode passar novamente, de uma máquina térmica, né? É importante destacar ali fonte quente, fonte fria, e no meio, na horizontal, ali próximo daquele círculozinho, a gente tem um símbolo de trabalho. E eu vou explicar para o aluno. O 2 é aquele dos... Parece um 2, mas na realidade é uma letra grega. É o tau, que significa trabalho, né? Significa trabalho. É. Legal. Agora, deixa eu explicar para todo mundo o que é a fonte quente e o que é a fonte fria. Primeiro eu quero que você pense que isso aí é como se fosse o motor do carro. Então, a fonte quente ela é a câmara de combustão. É onde você detona o combustível e libera calor. A fonte fria é a atmosfera. É para onde você lança o calor que você não aproveitou. Então, o carro ele tem um sistema de escapamento, por onde saem os gases ali, resultados da combustão. E no meio daqueles gases que vão para a atmosfera vai calor também. Vai calor. Então, a fonte quente é a câmara de combustão, a fonte fria
a atmosfera para onde você perde esse calor que não é aproveitado. E o trabalho é a movimentação do carro. Tem a câmara de combustão, já vai passar aí rapidinho. Aí vai ter o sistema de pistão, que ao subir e descer, Sim. transfere o movimento para uma peça chamada virabrequim, né, que vai girar, e a partir daí você tem a movimentação das rodas no eixo do carro. Então é todo um sistema termomecânico, né? Termodinâmico e mecânico ao mesmo tempo. Eu acho que um tal de Gustavo Alves ia gostar dessa aula. Vai lá. Pode passar. Aqui algumas equações que eu estou apresentando, pode passar. Ali aquele Q1 igual a trabalho módulo de Q2. Q1 é a quantidade de calor da fonte quente, trabalho da máquina, e o Q2 é a quantidade de calor rejeitada. Pode passar. Pode passar novamente. Só um momentinho, só um momento, rapidamente. Eu vou falar do ponto de vista do leigo. Como certo. Eu sou um leigo. Quando eu era jovem, hoje na história, cada um entra na sua casinha e pronto, né? Mas quando a gente é estudante, como boa parte do público, ele tem que lidar com todas as disciplinas. Ele não teria... As siglas, a fórmula, não é uma das grandes problemáticas do ensino de física? Sim, sim. Não sei se eu desviei do assunto, porque eu me lembrei enquanto estudante. A gente sempre diz, né, que a melhor forma de você trabalhar as expressões para que elas fiquem na cabeça é com a resolução de exercícios. Certo. Então o Q simboliza o quê? Toda vez que aparecer o Q, a letra Q. Significa quantidade de calor. Q de quantidade de calor. Q de quantidade, né? Aí lembra quantidade de calor. O T de... Aquele T ali é uma outra forma de eu representar o trabalho. T de trabalho ou trabalho, 2 invertido. 2 invertido, boa. E ali é o trabalho, né? E essas duas expressões, esses dois conjuntos de expressões, são as expressões que eu utilizo em máquinas térmicas. O nosso aluno, né, que já teve aula de máquinas térmicas, ele vai olhar para cá e ele vai relembrar. E o aluno que não teve aula de máquinas térmicas, a equação de cima, ela relaciona as energias, o calor, o trabalho e o outro calor, que é o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. E embaixo, a gente tem a equação do rendimento da máquina. O N é o quê? Rendimento. N de rendimento. Rendimento, Pode ser um R. Toda vez o aluno pergunta, posso colocar um R para rendimento? Tranquilo. Pode, sem problema nenhum. No vestibular pode ser Pode ser o R, pode ser o N. Tranquilo. Não há problema nenhum. Pode passar. Aqui uma dica, né? Quando a gente vai usar a máquina térmica, que é aquela que transforma calor em trabalho, a gente diz que ela funciona em ciclo. Ela funciona em ciclo e esses ciclos ocorrem no sentido horário. É uma configuração teórica que a gente faz. A máquina térmica, aquela que converte calor em trabalho, ciclo horário. A máquina frigorífica, como é o caso do ar-condicionado, da geladeira, que converte trabalho em calor, a gente inverte o ciclo no sentido anti-horário. Esse símbolo aí, esse ciclo, é mais uma representatividade teórica. Para eu diferenciar uma máquina que transforma calor em trabalho de uma máquina que transforma trabalho em calor. Então, na teoria, a gente usa ciclo horário para térmica, ciclo anti-horário para frigorífica. Geladeira, freezer, ar-condicionado, câmara fria. Anti-horário. Anti-horário. Pode passar? E aqui algumas curiosidades. Pode passar, pode encher a tela aí. Aí, mais um. Pronto, parou. Essa tela cheia é para a gente poder entender uma coisa bem interessante. Repara que a gente estava falando sobre Revolução Industrial, conceito de calor, James Watt, Lord Kelvin, Joule, Clausius. E aí, de repente, apareceu um negócio chamado corpo humano aí. Vejam, hoje a gente consegue saber a quantidade de calorias que nós utilizamos em um exercício graças à termodinâmica. A termodinâmica ela nos possibilitou medir a quantidade de energia que nós liberamos em uma prática desportiva. A termodinâmica foi quem disse que você parado, você está consumindo uma certa quantidade de energia, teu consumo basal. E essa informação que está ali, metabolismo basal, 100 joules por segundo, ela é uma informação verdadeira. A cada segundo, quando você está paradinho aí, o teu organismo está consumindo 100 joules de energia. Parado. Então, parado você consome. E uma coisa bem interessante, o nosso cérebro consome 20%.
Quanto mais você faz o teu cérebro trabalhar, maior o consumo de energia corporal, viu, estudante? Estudar emagrece, tá? Então fica a dica aí. Todo nerd é magrinho? Aí. E vamos lá, né? Então, fazer esse cérebro funcionar é uma maneira de você queimar calorias. Então, hoje, a nutrição, a educação física, a medicina, tem como fazer essas mensurações graças à termodinâmica. Que bacana, cara. Né? Uma outra coisa aqui é o rendimento do corpo humano. Olha, lembra que eu falei de rendimento ainda agora? Sim. Do aproveitamento da máquina? O corpo humano é uma máquina. Olha o rendimento ali do corpo humano, 20%. Significa dizer que de 100% de energia que você tem, 20% você realmente utiliza. 80% você perde para utilizar os 20%. Então, tem essa jogadazinha bem interessante. É uma outra curiosidade. Hoje a gente pega alimentos, e a gente sabe que tem alimentos que têm grande quantidade de caloria, pequena quantidade de caloria. Gente, caloria é uma unidade de energia, viu? Assim como joule é uma unidade de energia, caloria é uma unidade de energia então, também. Se tiver no vestibular, caloria, unidade de energia ou de calor? Energia. Energia. Não, a pessoa vai no calor, né? Se uma das alternativas tiver calor... Mas aí eu penso que se o vestibular colocar essas duas opções, tipo caloria, unidade de energia, unidade de calor, né? As duas estão corretas, porque o calor é energia. Eu posso usar a caloria para qualquer forma de energia, certo. Mas particularmente a gente usa mais para o calor. Para o calor. Né? Até pela maneira como a caloria foi desenvolvida, foi analisando o aquecimento de uma determinada massa de água. Cada unidade tem uma história. E a caloria tem uma história também. Pode passar? Aqui a máquina frigorífica, né? Que eu falei. Vocês perceberam que a seta girou no sentido inverso, né? Agora foi. Está no sentido anti-horário. Ali é basicamente o sentido de uma geladeira. E aí eu quero só destacar algumas coisinhas sobre uma geladeira. A geladeira ela é uma máquina incrível. Por quê? Porque ela tira calor de um local que está mais frio. O lado de dentro da geladeira é o lado mais frio. E a geladeira tira calor do mais frio, que é o lado de dentro, e transfere esse calor para a parte mais quente, que é o lado de fora. O calor ele é retirado de dentro da geladeira através de um processo utilizando gases que vão passar por dentro dessas tubulações aí. E a geladeira, algumas mais antigas, elas tinham uma grade ali atrás, que era por onde você irradiava aquele calor que era tirado de dentro da geladeira. Então, muita gente pensava que aquela grade ficava quente porque o motor estava funcionando. Aliás, geladeira não tem motor, viu? Geladeira tem compressor. Não é motor. Não é motor. Quem tem motor é carro. Quem tem motor é carro. A gente brinca, Quem tem motor é carro. Geladeira, ar-condicionado... Não é varal de roupa molhada não, né? Não, é aí que eu vou chegar. Porque as pessoas viam aquela grade atrás que esquentava, vou botar a roupa para secar. Não faça isso. Talvez aqui em Palmas as pessoas não tenham esse precisem, hábito. Né? Mas eu mesmo, que sou paulista, período chuvoso, frio... Muita umidade, a roupa demora para secar. É muito comum colocar atrás da geladeira. Exato. Talvez em Belém também. Belém, sem dúvida, de onde eu vim, viu, gente? Muito, Belém. Muito úmido, né? Umidade, quase 100% lá. Então, aquela grade, ela ficava quente porque aquele calor era o que era retirado de dentro da geladeira. Com o passar do tempo, essa grade foi diminuindo de tamanho e ela foi para baixo da geladeira. Então, hoje ela está lá embaixo. Quase que inacessível, menor e na parte de baixo. Então não dá mais para estender roupa nas geladeiras mais modernas. Uma outra curiosidade rápida é sobre o congelador da geladeira, né? Lembra que os congeladores antigamente produziam gelo? Sim. Né? E o gelo é ruim, porque o gelo é um isolante térmico, o gelo ele diminui o rendimento da geladeira. Então as pessoas olhavam aquele congelador lotado de gelo e pensavam que bom, minha geladeira agora está a todo vapor. Pelo contrário, naquele momento o processo de refrigeração estava sendo prejudicado, o rendimento da geladeira baixava e o consumo de energia aumentava. Por isso que de vez em quando estava muito lotado, tinha que derreter. Hoje não. Hoje a geladeira ela tem um sistema de estratificação do vapor. O vapor que entra na geladeira é o que forma aquele gelo. Então hoje, quando você fecha a geladeira, você extrai esse vapor para fora dela. Aí, geralmente, nas geladeiras mais modernas, tem uma vasilhinha lá embaixo, que ela enche de água de vez em quando. Sim, sim. E é por onde passa o ferrinho que ficava quente. Então, esse ferrinho entra em contato com essa água,
que é estratificada da forma de vapor de dentro da geladeira e depois evapora no próprio ambiente da cozinha. Então, curiosidade, geladeira é uma evolução da termodinâmica. Pensa, gente, como seria a vida da gente sem geladeira. É muito complicado. Exatamente, gente. Pode passar. Aqui caldeiras, tá? Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar de usina termoelétrica, usina nuclear. Sim, sim. Né, que utilizam um sistema de caldeiras. Por exemplo, o Brasil, de vez em quando, viu, galera? Quando a gente está naquela faixa vermelha do consumo de energia, né, que vem uma tarifa mais cara, a gente está usando energia das termoelétricas que utilizam um sistema de caldeira, que é um sistema basicamente de uma máquina a vapor. Então, até hoje, a máquina a vapor ainda é meio que utilizada. Pode passar. Aqui o motor a combustão interna. Pode passar novamente. Né, mostrando aqui os quatro tempos do motor. Né? O primeiro tempo é a dimensão da mistura. Para quem não sabe, todo esse sistemazinho aqui chama câmara de combustão, tá? Aí tem um sistema de pistão aqui embaixo. Ali em cima é o cilindro, por isso que no motor tem a cilindrada. Todo mundo pergunta. Tantos cilindros, né? Não. Cilindrada. Tem a cilindrada. Por exemplo, carro 1.0. Significa dizer que esse cilindro aqui, ele tem uma capacidade de armazenamento de mais ou menos 1 litro. 1 litro. Por isso que é 1.0. 1.0. Carro 1.6. Então, esse cilindro aqui, capacidade de armazenamento de aproximadamente 1 litro e 600. E por que cilindrada, né? Pelo formato cilindro. Eu lembro dessa expressão. Né? E a unidade que é usada, mesmo oficial, não é litro, é centímetro cúbico. Então, a gente fala que o motor 1.6 ele é um motor de 1.600 centímetros cúbicos, aproximadamente de volume. Né? 1.600 cilindradas. 1.600 cilindradas. Por sinal, não se fala cilindradas. É cilindrada. É no singular, porque é um cilindro só. Mas enfim, na sociedade... 1.600 não é unidade de cilindros, é a capacidade do cilindro. É a capacidade de armazenamento. Interessante, né? O carro 2.0, 2 litros, enfim. Ali em cima, mistura carburante, né? De um lado vem ar, oxigênio, do outro lado vem o combustível. Né? E ali você tem as válvulas, aquelas partes verticais bem fininhas, são as válvulas, né? Pode passar. Primeiro momento você coloca o ar e o combustível. Aqui o segundo momento, que é quando você comprime essa mistura de ar com combustível e a vela de ignição solta uma pequena centelha elétrica explodindo, né? Ali a compressão da mistura. Aqui a movimentação, né? O sistema de virabrequim. Por isso que tem que limpar as velas, trocar bobina. Tem que limpar as velas, trocar bobina. Pode passar. Aqui a explosão da mistura, né? Quando a vela libera a centelhazinha elétrica. A anterior é a compressão, né? O pistão sobe para comprimir o ar com combustível. Aqui a vela solta uma centelhazinha elétrica, tá? Por sinal, uma curiosidade sobre as velas automotivas, tem ouro na constituição dela, tá? Em pequena quantidade, porque é um bom condutor de calor. E o quarto, melhor, né? Digamos que dentre os naturais é o melhor, mas a gente tem como combinar metais e ter condutores ainda mais eficientes. Certo. E pode passar o quarto e último tempo, que é o escape dos gases, que é quando você joga a movimentação lá para o carro e também joga aquele gás para a atmosfera que você não aproveitou, o gás resultado da combustão e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de como funciona basicamente o motor. Mistura ar-combustível, compressão, explosão, que é a entrada da vela, e a expansão aqui, o escape dos gases para a atmosfera. E aí, pensa que o motor repete isso todo o tempo, por isso que a gente fala que é um ciclo, é uma máquina cíclica, que ela vai ficar repetindo esse processo direto. Muito bacana. E essa é a minha contribuição aqui para a evolução dos sistemas termodinâmicos. Olha, posso dizer que é suave na nave ou é um pouquinho certo no deserto? Como é que é? É suave na nave? Eu diria que foi manso no balanço. Manso no balanço. Manso no balanço, né? Na verdade, todas as matérias elas se dialogam, né? Então, às vezes o aluno ele estranha quando você é de uma área e fala de outra. Ah, você sabe disso? Claro, porque elas se conectam. É apresentado para
para o ensino básico como se fosse em caixinha, né? Em caixinhas. Mas à medida que você vai subindo no conhecimento, graduação, pós-graduação, mestrado, você começa a perceber que lá no final elas todas estão juntas e misturadas, né? Bacana. Alguma consideração final, amigo? Não, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade, agradecer ao Centro de Mídias aqui da SEDUC, né, fantástico aqui todo o projeto, toda a estrutura. Mais uma vez, parabenizar a sua iniciativa, né, com o CMTO News, né, sem dúvida está fazendo uma diferença muito grande para alunos que estão acompanhando, sociedade civil que, por curiosidade, vai lá assistir, debater. E também passar um recado aqui para os nossos alunos, pedindo para que o César tocou num ponto agora, e eu sou um pouquinho suspeito para falar, porque eu até brinco que eu não fui uma pessoa muito normal, não. Eu brinquei, como qualquer pessoa, tive aquele momento de zoação em sala de aula, mas para mim o momento que a aula começava, ele era um momento sagrado. Eu não sei por que eu trouxe essa cultura. Eu também sempre fui assim. Era um momento sagrado. Não, foi começar a aula. Agora, eu saía de perto, eu não queria estar perto dos meus amigos na hora da aula, eu queria estar depois da aula. Mas na hora da aula eu queria estar sozinho. Eu entro em outra frequência, né? Eu ia pegando aquelas informações. Isso que você falou, que o aluno às vezes acha estranho, essa conexão, eu conseguia fazer algumas conexões. E às vezes, muitos fazem uma péssima avaliação nossa, como se a gente não soubesse algo além das fronteiras. Uhum. Então, muitas vezes eu estou aqui explicando um tema dentro da história, e eu faço uma reflexão sobre a filosofia da Idade Média, um exemplo aqui, né? O conceito. Olha, professor, é filosofia? Assim, ele já está com um rótulo para jogar para você, né? Só que análise histórica também é uma análise filosófica, né? É importante que saibam que as ciências se conectam. Isso, o recado que eu queria deixar para os nossos alunos é foco na aula, que você vai conseguir perceber que física conversa com história, história com geografia, geografia com biologia. Ou seja, as matérias, as disciplinas se encontram. Bacana. Esse projeto, essa aula será colocada, né? Será publicada no História e Conexão YouTube e alguns fragmentos no CMTO News Instagram. Instagram CMTO News, YouTube História e Conexão. E também será transmitido em rede aberta na TV Assembleia. Éder, muito obrigado. Obrigado, César. Agradeço aqui a produção do Centro de Mídias. Quanto a você, manso no balanço, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários embaixo. E até a próxima. Tchau.